nome é Zé Maria, alguns de vocês já me conhecem, eu sou metalúrgico, sou dirigente sindical, minha vida quase toda, e sou dirigente do PSTU, sou candidato do partido nessas eleições da presidência da República. O projeto que nós apresentamos nas eleições, companheiros e companheiras, é um projeto de transformação do país numa ótica operária, socialista, que, portanto, prevê uma transformação na estrutura econômica, social e política do país, para que a gente possa encontrar solução, condições para que os trabalhadores, as trabalhadoras, os homens, as mulheres que vivem nesse país possam viver, de fato, de forma plena. E parte importante, né, dessas transformações tem a ver com os temas que vocês levantam aqui nas perguntas. Então, eu vou tratar de respondê-los o mais objetivamente possível, apenas chamando a atenção para vocês que essas respostas elas estão todas dentro do marco dessa transformação mais de fundo que a gente defende na sociedade. Tomando a primeira pergunta, ou seja, em relação à transparência para a tomada de decisões na área. Eu acho que é uma questão anterior. O Brasil ele entregou o sistema de produção e distribuição de energia elétrica no nosso país a empresas privadas, a maioria delas controladas por fundos de pensões internacionais. Então, as decisões que são tomadas nessas empresas, elas são tomadas fora do país, atendendo interesses de grandes empresas que têm uma preocupação única, lucro. Não estão preocupados nem com o fornecimento de energia para o povo brasileiro e para as necessidades do país, muito menos com o meio ambiente do nosso país. Segundo foco, digamos assim, de decisão sobre como se produz energia no nosso país, as grandes empreiteiras, que têm um poder de mando muito grande sobre os governos, porque, não por acaso, são dos principais financiadores das campanhas dos políticos e dos partidos, pelo menos da maioria deles. O nosso partido não aceita financiamento de empresas, mas a maioria dos partidos aceita. E, obviamente, um candidato que é financiado por uma empreiteira, quando ele está no governo, ele vai olhar com muito cuidado qualquer demanda que as empreiteiras façam. A construção de Santo Antônio Geral, a construção de Belo Monte, atende interesse de grandes empreiteiras, não atende interesse do país, né? Então, para nós, o problema da estatização e reestatização de todo o sistema, para colocá-lo sob o controle do Estado, a serviço, sob o controle da população, é uma primeira condição para que se possa pensar um sistema de produção de energia no país que esteja, em primeiro lugar, voltado para as necessidades do Brasil, do seu processo de desenvolvimento, levando em conta os interesses da população brasileira, e não o interesse de algumas grandes empresas. A partir daí, obviamente, a construção desse sistema, desse projeto, a sua execução, tem que sim passar por consultas, por um processo democrático que pressupõe a participação da população nas suas várias formas de organização, numa definição juntamente com as autoridades que administram o Estado. Em relação ao problema da transição da matriz energética, é necessária. O Brasil, nós temos inúmeras contradições na forma como se produz e se distribui energia no país, e as consequências disso nós vivemos diariamente. Vocês estão acompanhando pela imprensa, vocês seguramente, provavelmente vocês entendem mais desse assunto do que eu pessoalmente, mas basta ler os jornais nas últimas semanas. Ou seja, o governo brasileiro repassou, começou com o governo do PSDB, mas lamentavelmente continuou no governo do PT. Repassou o controle desse sistema para empresas privadas, num regime de concessão que é um absurdo completo. As empresas se comprometem com o fornecimento de uma determinada quantidade de energia. Se ela não conseguiu comprar das usinas que produzem, das hidrelétricas, elas ligam as termoelétricas, que não só aumenta a poluição, mas aumenta o preço. Aí o governo banca, através de empréstimos bancários, a diferença, os recursos que as empresas precisam para isso, e quem paga? Nós. Então, dos 18% que é diminuído na conta de luz, na promessa da nossa presidenta, nós vamos ter provavelmente um aumento de 25% na conta de luz no ano que vem. Aliás, no Pará é 34%, acabou de ser anunciado agora o aumento da conta de luz. Então, mas isso é só uma das expressões. Eu acho que há sim a necessidade de uma transição para outra matriz de produção de energia no país, não só que descarte cada vez mais as termoelétricas, que acabe de uma vez por todas com a questão das usinas nucleares, e que utilizemos cada vez mais a produção eólica, a produção de energia solar, mas também que desconcentre as hidrelétricas. O Brasil tem muitos rios, tem uma capacidade hídrica absurdamente grande, e nós poderíamos, inclusive na utilização dos recursos hídricos, fazê-lo de forma mais racional, com pequenas usinas, muitas pequenas usinas, ao invés de monstros como aqueles que estão se construindo neste momento no norte do país, ou alguns que se construíram já aqui no sul, como Itaipu. Mas o fundamental é avançar para uma transição para uma outra forma de produção de energia no país.
É uma coisa fácil? Não. Mas é uma coisa possível? Sim. Num país como o nosso, é evidente que é possível. Não só pelo clima, pelo sol, nós temos o ano todo, em praticamente todo o território nacional, mas pelo litoral. São milhares de quilômetros com vento constante que poderia ser utilizado para uma produção de outro tipo, uma outra forma de produção de energia que trouxesse menos dano ao meio ambiente. Isso implica investimento? Implica investimento. O Brasil tem recursos? Tem. O Brasil repassa 43% do orçamento em média todo ano para pagar uma dívida externa e interna que já foi paga dezenas de vezes. Repasse simplesmente transferência de recursos públicos para os agiotas do sistema financeiro, para os bancos e para os especuladores do sistema financeiro. Uma parte pequena desses recursos, se utilizados para pesquisa, para desenvolvimento de conhecimento, de ciência e tecnologia nessa área, nos permitiria fazer uma transição muito mais rápida do que se imagina para uma outra forma de produção de energia no país. Basta aplicar os recursos para aquilo que é necessário, ao invés de nós continuarmos a praticar no nosso país uma política econômica que canaliza os recursos que o país tem por um lado e aquilo que se produz com o trabalho humano por outro, para enriquecer meia dúzia de grandes empresários, bancos, empreiteiras, multinacionais de todas as matizes, que na verdade dominam, controlam o nosso país. Bom, continuariam com mais barragens? Não, como Belo Monte, como Santo Antônio, Geral, não tem sentido, aquilo que eu acabei de dizer. Mesmo a utilização dos recursos hídricos para a produção de energia não deveria continuar a ser feito da forma que é feito no Brasil, que aí sim entra diretamente os interesses das empreiteiras que ganham tubos de dinheiro com obras dessa natureza. Energia solar, não só energia solar, energia eólica. Eu já disse a vocês aqui, acabei de dizer, acho que o Brasil tem... Na verdade, o Brasil é um país extremamente privilegiado nas condições para explorar essa forma de produção de energia. O que falta aqui, por um lado, é investimento, disposição, na verdade, é disposição política de fazê-lo. Porque, em última instância, quem controla as decisões de política econômica, as decisões do governo naquilo que ele investe para a produção, para o desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia, de ciência no país, são as grandes empresas que controlam os mandatos daqueles que eles financiam. Então, não é à toa, não é coincidência que um país do tamanho do Brasil tenha desmontado praticamente o que tinha de malha ferroviária, porque isso tem uma razão de ser. São os acordos que foram feitos para a instalação das indústrias automobilísticas aqui no país, da indústria petroleira. Essas empresas controlam as decisões do governo nessa área. Por isso se privilegia o petróleo, por isso se privilegia a produção de carros e o transporte individual nos grandes centros urbanos. Quer dizer, o que se diz de transporte, porque na verdade não é mais transporte. As pessoas passam a vida inteira lutando para comprar um carrinho, porque não aguenta mais andar na lata de sardinha, que é o ônibus, depois põe o carro na rua, também não consegue andar, porque o trânsito não permite. É só uma expressão dessa insanidade. O que o governo faz? Investe dinheiro para melhorar o metrô, para oferecer um serviço, um transporte público de qualidade para as pessoas deixar o carro em casa? Não, o governo pega recurso público e investe para ajudar as empresas a vender carro. Esses acordos de redução de IPI, que nós temos acompanhado nos últimos 10 anos no Brasil, levaram 27 bilhões de reais de recursos públicos que deixaram de ser arrecadados e foram remetidos diretamente para essas empresas, para ajudá-las a vender carro. Você sabe quanto que elas remeteram de lucro para o exterior nesse período, 2006 até agora? 10 bilhões de dólares. Faz a conta. Dá quase a mesma quantia. Os recursos que o país repassou para as empresas, elas mandaram para fora do país na forma de remessa de lucros. Qual é o argumento do governo? Isso é importante para garantir emprego. Qual é a resultante concreta? As empresas estão ameaçando demitir 25 mil trabalhadores neste momento porque caiu a venda de carro. Sabe quantos anos dava para pagar de salário para esses 25 mil trabalhadores, os 10 bilhões que elas mandaram para fora de remessa de lucro? 12 anos. É assim que funciona. Elas mandam na política econômica do governo, se privilegia a utilização do petróleo, o transporte individual, recebem recursos públicos para isso, mandam para suas matrizes lá fora, que vivem uma crise econômica importante, e depois o primeiro espirro de um resfriado que ameaça cair a venda deles, manda os trabalhadores embora. O que o governo está dizendo que vai fazer? Dar mais dinheiro para elas. Estendeu a isenção de impostos até o final do ano. É assim que funciona. Então, obviamente, uma mudança que permitisse o país investir para desenvolver outra matriz de produção de energia implica também uma ruptura política com o controle que essas grandes empresas têm sobre aquilo que se faz no Brasil. Então, quando nós falamos de um programa, de um projeto operário socialista, nós
defendemos uma transformação no país que liberte o país do controle dos bancos, das grandes empresas, das empreiteiras e das multinacionais. Enquanto as grandes empresas e as multinacionais continuarem a mandar no Brasil, não vai haver mudança de política econômica, porque não interessa a elas. Por uma razão muito simples: dá mais lucro manter como está. Não interessa se é pior ou melhor para a população e não interessa se é pior ou melhor para o meio ambiente. Não é? Agrocombustível é outra expressão da insanidade das decisões que se tomam nesse país. O Brasil é talvez o país mais privilegiado do mundo em qualidade da terra, clima, água, para produzir alimentos. Nós poderíamos alimentar todo o povo brasileiro a um custo baixíssimo e metade da América Latina. O Brasil está importando feijão da China. E boa parte das terras próprias para a produção de alimentos no país produzem soja, que uma parte é usada para agrocombustível, outra parte é mandada para a Europa, que vai virar ração de gado na Europa. Então, o que é necessário aqui? Essas terras todas, que são próprias para a produção de alimento, tem que ser retirada do controle das empresas de agronegócio, das multinacionais que controlam, na verdade, essa área no Brasil, nacionalizadas e colocadas à disposição da produção de alimentos, num programa de reforma agrária, que não necessariamente, inclusive, divida essa terra em pequenos lotes, mas um programa de reforma agrária que assente os trabalhadores no campo, que queiram produzir alimentos, dentro de um plano de produção de alimentos, levando em conta as necessidades da população brasileira, e, pelo menos, esse país aqui poderia assegurar que ninguém mais passasse fome no Brasil, porque o país, que é dos mais privilegiados no mundo em condições de produção de alimentos, arca com a vergonha de ter 30, 40, 45 milhões de pessoas que não se alimentam diariamente porque não tem dinheiro para comprar comida. Essa é a situação no Brasil. E nós estamos produzindo etanol, nós estamos produzindo soja para mandar para a Europa para fazer agrocombustível. Transporte, eu já falei sobre isso rapidamente, ou seja, nós temos que desenvolver um sistema de transporte, não só para os grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos já é uma capitalidade. E vocês aqui são de várias cidades do país inteiro. Eu tenho a infelicidade de morar em São Paulo. Aquilo ali é uma coisa que eu estava brincando na eleição 2 anos atrás, com um monte de candidato a prefeito, por que as pessoas se candidatam a ser prefeito numa cidade como aquela? Aquilo ali, para você consertar, tem que derrubar metade dela. É uma coisa insustentável manter aquela cidade como está. E as políticas que os governos têm é de aumentar, né, a oferta, a entrada de carros na vida cotidiana do cidadão paulistano. Antes dessa política de incentivos à venda de carros, eu não sei se vocês sabem, em São Paulo entra 200 mil carros novos todos os anos. 200 mil, companheiros e companheiras. Agora, com esse aumento que teve da venda de carros, deve ter aumentado isso. Sai de circulação o quê? 30, 20 mil? São os carros mais velhos? Ou seja, é uma coisa que, obviamente, não tem como dar certo, mas essa é a política que se tem para o transporte no Brasil hoje. Então, o que tem que desenvolver? Metrô, trens, dentro das grandes cidades. Metrô e trem por quê? Porque é a melhor forma de transporte coletivo, é um transporte que polui menos, é um transporte mais barato, é um transporte que transporta mais gente com mais segurança. Mas isso dentro das grandes cidades, mas também para o país, de cidades para cidades, de região para região. O Brasil é um país continental. Transportar cargas, transportar pessoas de ônibus, de caminhão, é uma loucura até do ponto de vista econômico, porque é muito caro. Então, voltar a desenvolver a malha ferroviária do país nesse sentido é muito importante. Aqui, de novo, ou seja, o problema do transporte é um serviço essencial para qualquer sociedade, mais ainda para um país do tamanho como o nosso, mais ainda para um país que tem cidades do tamanho que as nossas cidades são. Então, aquilo que está escrito na Constituição, que o transporte é um direito do cidadão e é um dever do Estado, tem que mudar, tem que botar lá, é um direito do cidadão, vírgula, que tiver dinheiro, porque o que não tem dinheiro não tem direito ao transporte. Só na cidade de São Paulo, companheiros e companheiras, 34% dos deslocamentos das pessoas são feitas, sabe como? A pé. Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o ônibus, para pagar o metrô. Porque é caro, o transporte é ruim e é caro. A Rede Globo fez uma reportagem alguns anos atrás, mostrando a vida de uma senhora. Ela devia ter quase 60 anos. Não falou a idade dela, não, mas ela devia ter quase 60 anos. Ela era empregada doméstica. E ela saía da casa dela, ela tratava de 2 netos. Ela saía da casa dela às 4 da manhã, 4 horas, para chegar às 7 da manhã no serviço. Saía do serviço no começo da noite e andava mais 3 horas para a casa dela. Porque se ela usasse o dinheiro para pagar a passagem do ônibus, ia faltar o dinheiro para comprar o leite dos meninos que ela tinha que cuidar.
1/3 das pessoas que deslocam em São Paulo deslocam assim, porque não tem o dinheiro para pagar. Pergunto, se é dever do Estado ofertar o transporte para o cidadão, como é que o Estado não oferta o transporte gratuito para as pessoas que precisam se locomover no grande centro urbano? É possível? É. A Prefeitura de São Paulo gasta, com o pagamento da dívida pública, dinheiro que ele manda para cá, para o governo federal mandar para os bancos, 4,5 bilhões por ano. Gasta mais 1,5 bilhão com as filantrópicas, que é filantrópicas, certo? Dá 6 bilhões de reais por ano. Sabe quanto custa todo o transporte coletivo de ônibus em São Paulo por ano? 6 bilhões de reais. A Prefeitura poderia garantir transporte gratuito para toda a população de São Paulo de ônibus, se deixasse dar dinheiro para essas coisas. Então, o ILAESE, que é um instituto que trabalha conosco na CSP Conlutas, eles fizeram um estudo, e a avaliação deles é que com 2% do PIB, 2%, companheiro só, do PIB do país, investido no transporte coletivo, se resolveria os problemas de transporte coletivo nos grandes centros urbanos. Então é um problema de decisão política, do que fazer com os recursos que tem. Né? Mineração em pré-sal. Na verdade, o processo da mineração no Brasil, o processo pré-sal, são outros dois exemplos de onde a atividade econômica é organizada não em função das necessidades ou dos interesses do país, mas das necessidades e dos interesses das empresas que controlam a área. Então, é preciso o Brasil desenvolver uma atividade de mineração de minério de ferro na dimensão que desenvolve hoje? Não, o grosso minério de ferro que nós retiramos da terra, ele é exportado. Isso aqui atende à necessidade, por um lado, da indústria siderúrgica do mundo todo e, principalmente, dos fundos de pensão, que são os donos da Vale do Rio Doce, para obter a maior taxa de rentabilidade possível no ano. Se destrói uma parte importante da natureza do país para garantir a rentabilidade de uma grande empresa controlada por fundos de investimentos estrangeiros. Petróleo é a mesma coisa. O Brasil precisava explorar o pré-sal da forma que está explorando, como disse aqui o Eduardo Jorge, submetendo a Petrobras a essa situação que está? Não. É uma riqueza importante que se descobriu? É uma riqueza importante. O petróleo nós vamos poder dispensá-lo rapidamente? Não vamos poder dispensá-lo rapidamente, infelizmente. De fato, o que a Petrobras está fazendo não responde a uma necessidade do nosso país, mas sim responde a uma necessidade das petroleiras internacionais de aumentar a sua rentabilidade, de colocar o produto no mercado para vendê-lo, não para a necessidade do país. Minério de ferro é a mesma coisa. Então é possível reduzir drasticamente a mineração, a atividade da mineração no país e o consumo que ela faz de energia. Fracking é outra coisa. Por que o Brasil vai desenvolver a partir do xisto, o petróleo? Não tem nenhum sentido isso. Então, obviamente, os Estados Unidos está fazendo isso, a destruição da natureza é absurda, eu acho que isso aqui é perfeitamente dispensável no nosso país. Energia nuclear, nós somos contra a energia nuclear, mas, na verdade, aqui está o problema da denúncia que foi feita em relação à Angra 3, eu acho que nós temos que tratar mais em profundidade isso. É verdade que há um problema de defasagem tecnológica, mas numa boa. Não há atualização tecnológica que garanta segurança absoluta para nenhuma usina nuclear. O que nós temos que fazer é desativar essa usina. Isso aqui só foi feito, de novo, nada a ver. O Brasil precisa de uma usina nuclear para produzir energia elétrica. Pensa bem, gente. Isso aqui foi feito nos acordos que o governo Geisel, na época, fez com a Alemanha. Tem a ver com os contratos de investimentos, na verdade, de empréstimos dos bancos internacionais para o nosso país. Foi quando começou a crescer a dívida externa brasileira e acordos militares que a ditadura militar brasileira tentou fazer com o governo alemão. E, obviamente, o que eles nos empurraram? Essa desgraça aqui, que custou tubos de recursos, é uma coisa absolutamente dispensável para o país, fora o problema de segurança que ela traz. Então, é importante a denúncia que está sendo feita, mas o nosso problema não é atualizar a tecnologia dessa usina, é desmontá-la. Né? Já com o problema que é desmontar uma usina desse tamanho, com aquilo que ela já produziu de lixo tóxico. Nós já temos um problema grande aqui, então acho que tinha que cortar definitivamente esse mal. Eu espero ter pelo menos dado uma opinião breve sobre cada um dos temas. Me comprometo a fazer por escrito, Chico, a resposta, mando para vocês. Ou eu peguei agora, o menino me repassou o e-mail com as perguntas, eu mando a resposta para vocês, se vocês quiserem depois disponibilizar para as pessoas. Mais uma vez agradeço, peço desculpas a vocês, de novo, por não poder permanecer, aos meus amigos aqui da mesa, meu amigo Pedro Ivo, o outro companheiro que eu também não ouvi ainda, mas, infelizmente, eu já tinha esse compromisso assumido, eu vou ter que me retirar, tá bom?